no outro fim de semana já teremos aí os eleitores indo às urnas para o primeiro turno das eleições municipais, e eu falava que foi uma semana agitada no noticiário de modo geral, e a política, claro, pegou fogo entre o último domingo, aquele debate da TV Cultura, e hoje, e parece que, analisando os dias seguintes, o comportamento do eleitor, o que disseram algumas pesquisas que nós tivemos, os candidatos, pelo menos os candidatos à Prefeitura de São Paulo, hoje amenizaram bastante o tom no debate promovido pelo SBT, um pouco mais cedo. A Mayra de Jaimo acompanhou e está com a gente nesta abertura do Bandeirantes Acontece. A coisa foi bem diferente do que a gente teve e acompanhou até agora, né, Mayra? Boa tarde para você. Oi, Cris. Boa tarde para você, para o Zaidan, para todos os ouvintes. Sim. Foi um debate completamente diferente, marcado por uma mudança de tom, mais propostas também. Depois de um aumento na rejeição apontado por pesquisas eleitorais de Pablo Marçal, do PRTB, ele optou por reduzir as ofensas aos adversários. Inclusive, ele já chegou na sede do SBT, no pré-debate, na entrevista que a gente faz com os candidatos antes do debate, dizendo que, de fato, mudaria o tom e ia reduzir as ofensas, que ia mostrar uma outra versão dele, e ele fez isso. E os outros candidatos também baixaram o tom e fizeram até algumas dobradinhas durante o debate, ou seja, quando os candidatos se ajudam ou trocam elogios nas perguntas e respostas. Isso aconteceu entre Ricardo Nunes e Marina Helena, entre Tabata Amaral e Datena e também entre Tabata e Boulos. Durante o debate, Marçal, inclusive, se dirigiu aos eleitores e pediu desculpas pela postura agressiva adotada nos outros debates. E em coletiva de imprensa, logo depois que acabou o debate, ele disse que a partir de agora vai adotar uma postura de governante. Eu passei no arquétipo rebelde, depois, para atender os palhaços que estavam ali, eu passei no arquétipo de palhaço, agora de governante, que nós vamos ganhar no primeiro turno. Mostrei minha pior versão até o penúltimo debate, agora a tendência é mostrar quem eu sou, o gestor, o cara de social, o cara de família. Já Ricardo Nunes, do MDB, disse que, de fato, o nível do debate melhorou, mas atribui a mudança de Marçal à rejeição apontada nas pesquisas. O nível melhorou bastante. A gente ainda não está em 100%, mas inegavelmente melhorou muito. Ele falou 3 vezes uma mentira, que ele está em primeiro na pesquisa. Ele só está em primeiro em rejeição. Ele é o grande líder da rejeição. Então, acho que ele está tomando uma surra do eleitor, demonstrando que ninguém quer essa baixaria, não, né? Guilherme Boulos, do PSOL, por sua vez, também achou que o nível foi bom e que foi possível apresentar mais propostas. Ele destacou, no entanto, que evitou direcionar perguntas a alguns adversários. Apesar ainda de provocações e tal, a gente teve um debate com um bom nível. Isso é bom. Eu acho que isso permitiu para as pessoas que assistiram separar o joio do trigo. Eu busquei, inclusive, privilegiar as pessoas que não têm trabalhado com mentiras nessa eleição. E, de fato, essa foi uma estratégia usada por vários dos candidatos hoje. Até Pablo Marçal, ele foi o último a ser questionado, tanto no primeiro quanto no terceiro bloco, que foram os blocos do debate que tiveram ali questionamentos diretos entre os candidatos. Então, os candidatos, em geral, preferiram pegar ali ou adversários que não são tão adversários assim, para fazer essa espécie de dobradinha ou para não ter um confronto tão direto, até porque já é também uma estratégia das campanhas tentar dar um pouco menos de palco para Pablo Marçal, então foi exatamente isso que aconteceu. Na sequência, falou com a imprensa no pós-debate José Luiz Datena, do PSDB. Ele disse que a justiça vai pesar a mão contra aqueles que proferem calúnias e difamação, lembrando que ele já entrou na justiça contra Marçal por causa disso, mas que as propostas dessa vez se sobrepuseram às mentiras. Foi um bom nível, foi próximo daquilo que seja o ideal. Eu tenho a impressão que as propostas se sobrepuseram a mentiras que continuam sendo repetidas. É a história do Dr. Jekyll, né? O monstro sempre aparece. Tabata Amaral, do PSB, criticou algumas dobradinhas entre os candidatos e diz que todos eles fazem jogos eleitorais. Esse foi muito melhor no nível do que os outros. E eu acho, gente, infelizmente,
Todo mundo aqui faz joguinho eleitoral. A pessoa acha que vai ganhar voto sendo agressiva, é agressiva. A pessoa acha que vai ganhar voto sendo mansinha, é mansinha. Nos próximos 4 anos, gente, a gente vai ver o melhor e o pior de cada um que está aqui. Então não caiam nessa. Eu sei que o povo não cai. E Marina Helena, do Novo, foi a última a conversar com a imprensa, voltou a dizer que não vai apoiar Boulos, Tabata ou Datena em um eventual segundo turno e destacou a questão dos altos impostos pagos. Ela disse também que os outros candidatos atuam para enganar o público. Eu ia dizer para as pessoas tomarem cuidado e não caírem na lábia. É muito fácil dizer. O que eu vejo que é importante para a população é que a gente trabalha quase metade do ano para pagar imposto, e o que volta para a gente? Essa é a reflexão que a gente tem que ter. Não se cuida nem da segurança. Bom, então, um debate importante que marca aí um recálculo de rota das campanhas e ainda tem pelo menos 4 debates pela frente que a gente vai acompanhar e vai trazendo tudo aqui na programação da Rádio Bandeirantes, Cris e Zaidan. Boa, Mayra de Jaime conosco ao vivo nessa abertura de Bandeirantes Acontece. Obrigado, Mayra. Bom fim de semana para você. Valeu, para vocês também. Valeu. Ô Zaidan, eu acho que a Mayra definiu muito bem nessa participação dela como termina essa semana entre as campanhas a Prefeitura de São Paulo, e eu estava tendo essa percepção também assistindo o debate um pouco mais cedo. Parece que chegamos nesta sexta-feira, depois de 3 debates, né, em menos de uma semana, no momento de uma espécie de freio de arrumação, sabe? Bota a bola no chão, dá uma olhada no campo, na disposição dos adversários ali, para saber para onde eu vou, né? Baseado no que a gente acompanhou e as repercussões dos debates anteriores, o que disseram as pesquisas eleitorais nesta semana, que apontaram, inclusive, a gente até falava isso aqui ontem, né, Zaidan? O próprio Datafolha mostrava que, tipo, o próprio eleitor estava numa espécie de freio de arrumação, tipo, espera um pouco, baixa a bola, vamos ver o que está acontecendo. E quem estava ali no momento de ascensão e estabilizou, eventualmente teve uma queda e já não mostra a mesma força e toda a repercussão que teve, foi o Pablo Marçal, que aí tentou dar uma guinada, um 180 aí, virar para o outro lado e seguir num rumo completamente diferente do que vinha adotando até agora e não deixar aquele tom agressivo de lado e partir para um tom propositivo numa resposta eventualmente as pesquisas e tudo que aconteceu nos últimos dias. Então, parece que aquela coisa, vamos ver o que vai acontecer pelos próximos dias para saber para onde vamos nessa disputa final de primeiro turno, viu, Zaidan? O Marçal falou em arquétipo, né? Mas não é assim que funciona para o eleitor. O último arquétipo é o que vale. Ele tem uma visão geral de tudo que ele viu, que ele leu, que ele ouviu, que ele observou. E não é uma mudança claramente provocada pelas pesquisas, que vai fazer o eleitor afirmar, bom, esse aqui é o arquétipo verdadeiro, né? Os outros eram fantasiosos. Não é por aí. Você vai fazendo um somatório de observações, vai criando uma impressão. E essa rejeição muito alta produziu essa mudança no comportamento do Marçal. Agora, o eleitor, e é para isso que servem os debates, e é para isso que serve a campanha eleitoral. Para o sujeito se apresentar, para dizer que é candidato, para falar quais são os problemas mais importantes que ele enxerga na cidade e que soluções ele propõe. E aí o eleitor pode fazer até colunas, né? Creche, saneamento básico, pavimentação, escolas municipais, saúde municipal, transporte municipal. Ele pode fazer várias colunas e durante a campanha ele vai escrevendo o que cada candidato propôs. E se alguém fez isso em São Paulo, se alguém se deu ao trabalho de fazer esse exercício, ao fim ele bate tudo no liquidificador e ele encontra muito pouco. Talvez ele não consiga dizer o que os candidatos pensam a respeito de cada um desses temas. Porque a maior parte do tempo foi usada, essa maior parte, para aquilo que nós assistimos. E não adianta apenas dizer, mudei o arquétipo, né? É preciso responder às perguntas elementares. O que você fará com esse, aquele outro problema
caso você seja prefeito de São Paulo? E essa pergunta foi muito mal respondida até agora. Muito, muito mal. E é por isso, Zaidan, que lógico, os debates são importantes, mas também é importante o eleitor também ficar de olho em entrevistas que os candidatos também estão dando. A gente deve ter uma nova rodada de entrevistas aqui também no Grupo Bandeirantes nos próximos dias, nas próximas semanas até o primeiro turno. Então, é muito interessante o eleitor também se ater a esses detalhes que você citou, né? Vamos elencar aqui os assuntos, principalmente os assuntos que me dizem respeito, o que são mais importantes para mim, observar o que a gente tem hoje, o que você gostaria que tivesse e de que forma que você gostaria que a sua cidade fosse tocada, construída, revitalizada, conduzida, administrada, né? Isso é importante. É vital essa eleição para a Prefeitura de São Paulo. É o sujeito que cuida da nossa vida diretamente, né, Zaidan? O governo federal cuida ali da economia, de modos de assuntos macro, se aproxima um pouquinho da gente, o governador, mas quem cuida da nossa vida é o prefeito, né? A população, o eleitor tem que estar muito atento a isso, porque não é uma eleição, não é uma brincadeira, não. O que a gente escolhe nas urnas e vai escolher no dia 6 de outubro. Aliás, a Marina falou sobre temas que não dizem respeito ao prefeito, não é? No caso de impostos, ela fala passamos metade do ano pagando impostos, né? Isso é uma escala federal e, ao mesmo tempo, ela cita a questão da segurança pública, que também não é um assunto claro. A prefeitura hoje tem participação no esquema de segurança pública com a Guarda Municipal, que tem um papel muito mais limitado. Não é polícia militar, não é polícia civil. Então, segurança é basicamente assunto dos estados, embora cada vez mais seja da União, porque os crimes vão se tornando federais, né, com organizações criminosas que atuam no país inteiro. E imposto, o que há para a prefeitura é IPTU, porque basicamente todos os outros impostos, inclusive aqueles que são recolhidos pela prefeitura, eles dependem de legislação federal. E a reforma tributária, que está aí nos momentos finais, ela centralizou ainda mais. Você vai ter, com os 2 IVAs, você vai ter um centro de distribuição de recursos. Uhum. Então, ela citou 2 pontos que dependem quase nada do prefeito de ocasião, né? Exatamente. Prefeitura, gente, é o síndico do seu prédio, é o zelador do seu prédio. É o cara que vai cuidar da sua vida. São as coisas mínimas e essenciais, né, Zaidan? Vamos ficar atento a isso, porque é algo muito sério que a gente tem pela frente.